livre para todos os públicos. Olá! O mundo já viu 13 milhões e meio de pessoas serem infectadas pelo coronavírus. No Brasil, nos aproximamos dos 76 mil mortos e com estados voltando a apresentar crescimento em casos e óbitos, as projeções para as próximas semanas não são positivas. Enquanto não houver uma vacina, as alternativas para reduzir a mortalidade da doença vão sendo investigadas e testadas. Conversamos hoje com a médica Rafaela Pacheco sobre o assunto. E ainda, saiba como o povo brasileiro está lidando com a dificuldade em pagar o aluguel, enquanto projetos de lei que impedem o despejo durante a pandemia continuam aguardando apreciação. Esses e outros assuntos você acompanha agora na Central do Brasil. Central do Brasil. Com o congelamento dos recursos para a educação pela Lei de Teto dos Gastos, aprender à distância tem sido um desafio ainda maior para muitos estudantes da classe trabalhadora que não possuem as ferramentas ou acesso à internet para as aulas online. A solidariedade tem sido uma forma de reduzir essa desigualdade. No embarque imediato, Rosana Barroso, presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, comenta a iniciativa das entidades estudantis. Embarque imediato. Lançamos uma campanha junto com a União Nacional dos Estudantes que chama Estudo para Geral. É uma campanha de arrecadação para compras de apostilas preparatórias para o Enem, para que a gente possa distribuir para cursinhos parceiros dessa campanha em todo o Brasil. É mais um passo dessa nossa luta constante contra o agravamento da desigualdade social que tem atingido em cheio a nossa educação básica. Os nossos estudantes das escolas públicas são sem perspectiva, os estudantes de cursinhos populares sofrem com a exclusão digital e com a desigualdade. Então, nesse momento, nós cobramos soluções, mas também estamos com essa campanha para conseguir chegar a cada jovem que, assim como eu, quer ser o primeiro da sua família a entrar no ensino superior, querem mudar suas vidas e as vidas de suas famílias. Se você pode ajudar, acesse o site www.estudoparageral.com.br e escolha a sua forma de doação. E ainda falando em educação, vamos para a Parada Cultural. A dica de hoje é sobre um escritor uruguaio conhecido por abordar a realidade latino-americana em suas obras. Quem sugere hoje é o produtor cultural Lívio Pereira. Parada Cultural. Eu queria sugerir um escritor, na real, o Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio, foi um jornalista, um importante cronista, foi militante político lá no Uruguai, foi senador, enfim. E aí, para quem não conhece o Galeano, né, eu queria sugerir que vocês começassem pelo livro dos Abraços, que é um livro incrível, assim, que traz histórias incríveis, mas também ler As Vias Abertas da América Latina, Mulheres e todos os livros do Galeano. A América Latina e o Caribe representam a segunda região com maior letalidade na pandemia. Atrás somente da Europa, os países já somam mais de 150 mil mortos por coronavírus. Metade das mortes foram registradas no Brasil. Aqui, nós chegamos aos 2 milhões de casos confirmados. E conforme avançam as pesquisas, mais sintomas são associados à Covid-19 para além dos problemas respiratórios e da febre. Os sintomas envolvem conjuntivite, lesões na pele e diarreia. Somados à falta de testes públicos, especialistas acreditam em uma subnotificação dos casos. Com o aumento das testagens e o relaxamento da quarentena, 10 estados voltaram a registrar aumento nos óbitos por coronavírus. Afonso Bezerra traz as informações sobre Minas Gerais, que registra pico em mortes pelo vírus. Diante de uma provável subnotificação, o estado de Minas Gerais vivencia um crescimento preocupante nos casos de coronavírus. Hoje, o estado computa mais de 80 mil casos e 1.752 mortes por causa do vírus. Para agravar, o governo do estado tem adotado o modelo equivocado de gestão da crise. Minas figura entre os estados que menos testaram e uma frágil notificação de óbitos e internamentos.
Sem transparência, o governo geriu a crise com dados distantes da realidade e municipalizou a crise, sem falar na flexibilização descoordenada, uma situação avaliada pelo professor de medicina Unai Tupinambás. E a gente tem visto aqui muitas idas e vindas do governo estadual. Isso, claro, impacta na credibilidade dos dados. Recentemente, há mais tempo, eles tiraram os casos suspeitos da listagem de notificações, depois suspenderam a questão de ocupação de leitos. Enfim, isso só aumenta a desconfiança da população. A ineficiente gestão da crise tem reflexo direto na atenção aos pacientes, em especial do Sistema Público de Saúde. O governador de Minas, Romeu Zema, está em sintonia com o discurso do presidente Bolsonaro de minimizar e negligenciar a crise do coronavírus. Com foco na economia, o governo deixou em segundo plano a saúde da população, como explica a enfermeira Edna Alves. Em BH, por exemplo, 90% praticamente dos leitos SUS estão ocupados, destinados à Covid, e em contrapartida, a gente tinha uma política, desde abril foi falado, de construir o hospital de campanha, que teria mais de 700 leitos, sendo que na última semana, praticamente, que foi liberado esse hospital de campanha com apenas 30 leitos disponíveis, sendo que nenhum desses leitos é de UTI. O povo não tem leito de UTI disponível e também não tem dinheiro para pagar o aluguel. Mesmo indo para o 5º mês de calamidade pública no Brasil, o projeto de lei que prevê a suspensão de todos os despejos e reintegrações de posse durante a pandemia ainda aguarda apreciação na Câmara dos Deputados. Enquanto isso, a saída para alguns tem sido a renegociação do aluguel e para outros, morar com familiares. Muitos comerciantes foram obrigados a fechar as portas. Vamos saber mais na reportagem de Camila Piacese. Trilhos do Brasil. Marcelo Mônaco tem 50 anos. Ele saiu de São Paulo há cerca de 10 anos com o sonho de montar um salão de beleza na capital do país. Assim que chegou em Brasília, alugou uma loja e financiou uma casa própria. Ele conta que durante todo esse tempo nunca atrasou nenhuma parcela, mas, infelizmente, com a pandemia, passou a ter muita dificuldade para pagar as contas. Com o salão fechado há mais de 3 meses, teve que entregar a loja ao proprietário. Eu fui obrigado a fechar as portas, aí tentei uma parceria com uma colega, então fechei a minha empresa, fui trabalhar com ela e se virando aos 30 para poder trabalhar. E assim, eu não tenho condições de pagar mais prestação de apartamento, aluguel eu não tinha, tentei seguro emergencial que eu não consegui, entendeu? Então estou desesperado, não sei o que eu faço. Um relatório especial sobre moradia da Organização das Nações Unidas pediu para que o Brasil cesse os despejos e remoções enquanto a pandemia durar. Segundo o documento, existem 8 milhões de famílias, ou seja, cerca de 12% da população não tem moradia no Brasil. O estudante de Economia Ecológica da UFC, Lúcio Alves, mora com a companheira Letícia. Os dois trabalhavam vendendo bolo na rua, mas assim que o coronavírus chegou ao Brasil, tiveram que parar. Sem trabalhar, com os dois em casa, passaram a gastar mais. Com isso, aquele dinheiro destinado ao aluguel pesou. Foi então que resolveram vender comida delivery. A nova empreitada deu certo e eles não tiveram que entregar o apartamento. Contudo, a questão dos aluguéis é muito importante que a gente possa refletir, pois na vivência da gente aqui, vários gastos aumentaram. A energia, a alimentação, várias coisas. E os aluguéis se manteram, mas a questão é que eles podem abaixar, né? Eles podem ser diminuídos, né? Em poucos meses, desde o surto na China, mais de 13 milhões e meio de pessoas já foram comprovadamente contaminadas pelo coronavírus ao redor do mundo. Com 500 mil de mortos, continuamos sem encontrar uma vacina. Por isso, o tratamento precoce da doença e outras estratégias, como a imunidade de rebanho, estão sendo investigados pela ciência. Será que são eficazes? Hoje, Jonatas Campos conversa com a médica Rafaela Pacheco sobre a veracidade e a eficiência destas alternativas. Entrevista Central. Olá,
A nossa entrevista central de hoje é com a doutora Rafaela Pacheco. Ela é médica da família e professora do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Doutora, obrigado por participar da nossa entrevista e já lhe faço uma primeira pergunta. Bolsonaro está fazendo propaganda do uso da cloroquina e muita gente tem usado a ivermectina como supostos medicamentos que combatem a Covid, a doença do novo coronavírus. Existe alguma comprovação efetiva do uso desse medicamento? Não há nenhuma evidência que respalde o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina como tratamento medicamentoso para a Covid-19, né? É importante ressaltar que essas medicações elas têm um respaldo importante para outros tratamentos, algumas doenças autoimunes, a malária. Então, algumas medicações, essas medicações elas são testadas, porque são medicações mais antigas, mas que têm o seu respaldo para outros tipos de terapêutica que não, infelizmente, no caso da Covid. No que diz respeito à ivermectina, os achados são ainda mais desanimadores no que diz respeito ao tratamento para a Covid-19, né? A ivermectina é um antiparasitário também bastante usado em outras situações, né? E que em seus testes, né, foi identificado inicialmente uma promessa de eficácia em tratamentos in vitro, ou seja, em testes de laboratório, mas mesmo nesses testes de laboratório e em estudos mais específicos da virologia, né, foi identificado que o uso da ivermectina, ele sequer seria interessante para a gente avançar pesquisas em animais e humanos, né? Então, a gente não tem também nada, menos ainda, que respalde. As pesquisas sobre uma vacina contra o coronavírus estão avançadas? O que nós temos agora são algumas vacinas que vêm se apontando como vacinas que sejam interessantes, né? A Rússia vem anunciou inclusive essa semana, uma possibilidade já de um teste maior, né? Já de uma disponibilidade maior de vacina, com um teste, a meu ver, pelo que eu li dos relatos, ainda um teste com N, né? O número de pessoas ainda muito pequeno, mas que vem sendo promissor, segundo os relatos dos colegas lá da Rússia, né? E alguns outros países também vêm investindo fortemente para que essa vacina aconteça. A senhora pode nos explicar o que é imunidade de rebanho e se o Brasil está no caminho de alcançá-la? A imunidade de rebanho, na verdade, é importante que se diga primeiro que ela é algo que é impossível de ser calculado. O que a gente tem são aproximações matemáticas que são descritas e que esses modelos matemáticos, como todo modelo matemático, ele tem sua limitação, né? Estima-se, né, e desde o início da pandemia vem se estimando que a gente precisava ter cerca de 60% de pessoas em contato com o coronavírus para que a gente alcançasse essa tal imunidade de rebanho. Há uma questão ética e bem importante que eu gostaria de deixar bem grifado, é que a imunidade de rebanho ela não pode, em hipótese alguma, ser tida como uma estratégia epidemiológica e sanitária de qualquer país que seja, né? A imunidade de rebanho ela é tão somente um desdobramento de uma história epidêmica, né? Então não tem como a gente pensar na imunidade de rebanho como sendo vamos manter as pessoas em contato, adoecendo, e daí a pouco a gente alcança essa imunidade de rebanho e a gente resolve os nossos problemas. Não é assim que funciona por um motivo muito simples. Nós não podemos expor essa quantidade imensa de vidas humanas que precisam ser abatidas para que essa imunidade de rebanho aconteça. O Nordeste tem estados com os números de contágios se estabilizando e outros em baixa. Como você avalia as políticas adotadas por esses estados? Essa questão da política, especificamente aqui no Nordeste, nós temos alguns desdobramentos que estão acontecendo por conta da completa falta de comando nacional a que nós estamos submetidos. Então, a iniciativa do Consórcio Nordeste e uma tentativa de se construir um olhar mais harmonioso e orquestrado, né, do diagnóstico e das ações aqui na região Nordeste, talvez esteja conseguindo começar a mostrar seus primeiros desdobramentos positivos. Eu aproveito para reforçar que a melhor forma para não propagar o vírus ainda é ficando em casa, reduzindo ao máximo a circulação e o contato com as pessoas. E sempre que precisar sair, lembre-se de usar máscara sobre o nariz, boca e queixo.
A Central do Brasil termina aqui. Eu volto com mais amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.